MBA em Gestão Empresarial, Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Gestão e Negócios. Hoje, sexta-feira, 19/12 de 2022, nós estamos no nosso terceiro encontro do módulo, né, da disciplina Planejamento Estratégico. Nos dois primeiros encontros, nós já passamos por uma parte de fundamentação, por uma parte de discussão de algumas situações, alguns conceitos, alguns aspectos para sustentar o que é estratégia, como que isso funciona, de onde que isso vem, para onde que isso vai. E nós já mostramos duas situações, dois casos práticos também de planejamento estratégico, né, para duas organizações. E né, já trocamos experiências, já trocamos conhecimentos, fundamentos. E hoje a gente encerra, né, essa parte de conteúdo, essa parte conceitual. E lembrando, né, a Fernanda já mandou mensagem no grupo do WhatsApp para vocês, lembrando amanhã, de 10 às 11, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas. Agora, o outro detalhe, né, é que em qualquer outro momento também, né, se eu puder ajudar, então, vocês têm contato, tem WhatsApp, tem e-mail. Se quiserem marcar encontro síncrono, se quiserem passar na UF para a gente conversar, é sempre um prazer. Então, o relacionamento se inicia, né? Ele se iniciou no nosso módulo de inteligência de mercado, estamos tendo esse segundo módulo agora, mas é sempre um prazer enorme, é um prazer muito grande, né? Sempre que a gente desenvolve as relações a partir desses encontros que nós fazemos. Convido de novo, né, para vocês, às vezes, né, caso haja interesse, de ficarem atentos ao nosso mestrado profissional. Então, mestrado profissional, 100% gratuito, 2 anos, é uma boa para a carreira de vocês, de uma forma geral, vocês que estão fazendo esse MBA em gestão empresarial. Então, é uma boa oportunidade, é uma boa carta na manga, é uma boa opção para ficarem aí, né, atentos e capturar essa oportunidade. Depois, se quiserem saber mais a respeito, como funciona, processo seletivo, o curso, sintam-se à vontade também para entrar em contato em qualquer momento, tá bom? Vamos caminhar, então, com esse nosso terceiro encontro. E nós, hoje, né, a gente vai falar do planejamento estratégico propriamente dito. Como que a gente elabora isso? Como que a gente faz isso, né? Então, uma das coisas é o seguinte, né? A gente começa por onde? A gente precisa definir o nosso negócio, o que nós fazemos, o que nós entregamos, o que nós nos predispomos a fazer e quais são os nossos diferenciais competitivos, né? O que é o diferencial competitivo? O que me torna melhor que o meu concorrente? O que me diferencia na arena competitiva, né? Então, quando nós estamos nesse mundo dos negócios, nesse mundo das organizações, das empresas, nós estamos competindo o tempo inteiro, né? E o que nos diferencia? O que nos faz melhor? O que nos faz ofertar um produto melhor, ofertar um produto ou serviço mais atraente? O que nos faz ser preferido, ser escolhido pelo mercado, pelo cliente, pelos consumidores? Então, essa é a primeira questão que nós vamos falar, né? Então, quando a gente está pensando na nossa organização, né, a gente pensa o seguinte: o que eu ofereço de diferente e melhor do que a concorrência? Né? Então, a gente precisa... Isso é sempre possível fazer? Não, isso é difícil fazer, né? Se fosse fácil fazer, todos fariam. E voltando ao nosso exemplo, né, de um estudo de Pilates, por exemplo, né, o que eu ofereço melhor que a concorrência? É a localização, são os equipamentos, são os profissionais que trabalham com a gente, a ambiência, né, do estúdio. O que é? O que nós conseguimos oferecer de melhor do que a nossa concorrência, tá? Então, quando eu penso no atacado distribuidor, né, que a gente comentava ontem também, no caso da Michelle, que ela está fazendo o trabalho dela, por que os clientes, né, o varejo, prefere comprar de mim ou prefere comprar da concorrência? É porque eu tenho preço? É porque eu tenho sortimento? É porque eu tenho entrega? É porque eu tenho o quê? O que eu faço melhor? O que eu consigo produzir, fazer melhor do que a concorrência? A todo instante, nós precisamos nos diferenciar, né? Nós precisamos entender como que é a dinâmica, como que funciona e como que nós podemos ser diferentes, ser melhor do que a concorrência. Então, o que é o diferencial competitivo, né? São atributos, são características que tornam a empresa única e superior aos seus principais concorrentes.
Então, trata-se de vantagens e benefícios exclusivos que a empresa proporciona à sua clientela e que a concorrência ainda não consegue oferecer. E a gente comentou muito ontem que é dinâmico esse mercado. Então, a concorrência talvez não consiga oferecer hoje, não consiga oferecer ainda, mas ela está lutando para oferecer o que a gente oferece ou está lutando para oferecer o que é melhor do que o que a gente oferece, né? Então, de novo, né, estratégia, planejamento estratégico, desenvolvimento estratégico é uma luta constante, porque o mercado é dinâmico, todo mundo se movimenta, todo mundo, né, ou pelo menos todo mundo deveria fazer, todos deveriam se movimentar. Então, essa é uma luta constante, e aí a gente precisa entender que, às vezes, o nosso diferencial competitivo hoje, ele não será o nosso diferencial competitivo amanhã, né? Então, a gente tem que, ou talvez ele tenha valor para o mercado hoje, mas pode ser que ele não possa não ter valor para o mercado amanhã. Então, a gente tem que pensar sempre, né, quais são esses atributos que tornam a nossa empresa única, que tornam a nossa empresa superior. Então, para a gente, né, pensar nisso, a gente precisa de pensar o seguinte, né, o nosso negócio, o que nós oferecemos de produto ou serviço, é direcionado a quem? Né? A gente tem uma ilusão, ou uma falsa ilusão, ou assim, olha, não, a minha empresa atende todos. Tudo bem, qualquer um que quiser comprar da minha empresa poderá comprar, isso é uma coisa. Né? Então, eu não tenho restrição, eu não bloqueio possíveis clientes. Né? Quem tem características, quem pode comprar, pagar, etc., etc., podem ser os meus clientes. Mas para quem eu, empresa, irei direcionar esforços? Esforços de marketing, esforços de vendas, esforços financeiros. Com quem eu quero me comunicar? Qual é o meu público-alvo? Aí, quando a gente pensa, né, no Tribanco, por exemplo, né, o Tribanco, ele pensa em pessoa física, né? O Tribanco, ele quer clientes pessoa física. A Tricard até interessa, os cartões agora, né, de ter pessoas físicas enquanto cliente. Mas o Tribanco, ele é um banco do varejo, né? Ele é um banco para empresas, para o pequeno, para o micro e pequeno varejo, os clientes do Martins, principalmente. Tem outros clientes? Tem, né? Porque a cadeia, o negócio Martins, tem outros atores. Então, esse banco, ele pode ser um banco da indústria. Então, a Nestlé pode ser um cliente Tribanco também. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que é cliente do Tribanco. Porque se fosse a população em geral, né, o Tribanco teria que ir para as grandes redes de TV, para a Rede Globo, para outras redes, para comunicar o seu banco, para vender o seu banco. Teria que fazer um esforço de, né, os grandes bancos do Brasil fazem esse esforço de patrocina a seleção, de patrocina a Olimpíada, de patrocina equipes de uma forma geral, né? Não é o caso do Tribanco. Então, quem é o público-alvo? Então, teoricamente, qualquer um poderia ir e abrir uma conta no Tribanco. Mas o Tribanco não direciona esforços para ter todo mundo como cliente. Ele direciona esforços para um público específico, que está determinado. E por que definiu esse público-alvo? Porque com esse público-alvo eu consigo competir, eu consigo ter preço, eu consigo atender, eu consigo entregar. Então, a gente precisa entender quem é o nosso público-alvo. Esse é um ponto fundamental da gente entender aí quando a gente está tratando de estratégia, de decisão de negócio. Uma outra coisa que nós precisamos, então, nós temos quem que é meu cliente, quem que eu vou atender, e o próximo passo é o seguinte, né? O que eu vou entregar para esse cliente? Né? Qual que é a solução? Qual que é o produto? Quais são os produtos ou serviços a serem oferecidos? Né? Então, o que o Tribanco oferta para os seus clientes? Né? Ele tem lá, antecipa, ele tem CDC, ele tem cartão de... O que ele tem? Qual que é o negócio que o Tribanco tem? Quais são as soluções que o Tribanco tem? Aí tem a Tricard, que foi uma empresa que abriu depois, porque, olha, esses clientes nossos, essa solução, eles precisam de ter cartão de crédito, né? Alguns deles, como a Tricard surgiu lá no Private Label, então o pequeno varejo, né, o médio varejo de uma forma geral, ele pode ter um cartão, oferecer cartão de crédito para os seus clientes
com a sua bandeira, com a sua marca. Depois, criou Tribanco Seguros. Por quê? Porque os clientes precisavam disso também, era um negócio viável, era um negócio interessante. Então, a gente precisa entender, né? Quem é o meu mercado, quem são os meus clientes, que tipo de solução eu levo até esses clientes e como que eu vou entregar esse produto, esse serviço, essa solução para esse cliente que eu me proponho atender. Então, quais são os benefícios a serem oferecidos? Qual é a diferenciação? Qual que é o meu canal de venda, né? Então, já tem, né, um bom tempinho, já uns 12 anos, que eu já não estou mais no Tribanco e o mercado, a dinâmica mudou substancialmente nesse período, né? Mas nós tínhamos, né, a equipe comercial, então a gente tinha vendas por telefone, tinha equipe de teleatendimento, mas nós tínhamos os gerentes que estavam em campo, né, e suas equipes que estavam em campo, estavam atendendo, estavam vendendo, então estavam levando essas soluções para os clientes. Então, como que essa coisa funciona, né? Então, relembrando, para quem nós vamos vender, o que, para que nós vamos vender de uma forma geral, né? Então, não necessariamente é venda, venda. Então, para quem, o que e como, tá? E outra coisa é onde, né? Qual que é a forma, os locais que nós vamos entregar isso que a gente tá se predispondo a atender. Então, espaço físico, né? A agência, o Tribanco tinha um, acho que ainda assim, na Cesárea Alvim, aqui em Uberlândia. Mas o Tribanco atende o Brasil inteiro. Então, como que ele atende o Brasil inteiro, né? Ele não tem agência física, mas tem os escritórios, tem as pessoas que atendem, tem os gerentes comerciais. Então, tem várias pessoas que atendem, que vão até os clientes. Então, onde que nós vamos entregar a solução que nós nos propusemos? Então, essas 4 perguntas precisam ser respondidas quando a gente está pensando em estratégia, tá? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu vou desenvolver a minha solução? Qual é a solução? O que eu vou entregar? Como que eu vou entregar e onde que eu vou entregar? Então, essas questões são fundamentais para a gente aí caminhar com o nosso planejamento estratégico. E aí, né, a gente tem, né, um modelo um pouco mais formal para a gente trabalhar, para a gente desenvolver esse planejamento estratégico, tá? A gente tem etapas, né? E quais são as etapas do planejamento estratégico? Então, toda vez que nós pensamos, né, ou começar do zero, uma empresa nascente, ou uma empresa que ainda não tem um planejamento estratégico, ou uma empresa que já tem um planejamento estratégico, não sei se vocês lembram, do sábado passado, que eu apresentei o planejamento que nós fizemos para a FAEP, e ontem que eu apresentei, né, o PID, o planejamento que nós fizemos para a UFO, o primeiro ponto é nós, quando não tem, a gente criar, a gente definir uma visão ou missão, e quando já tem, a gente revisitar essa visão e essa missão e ver se elas continuam válidas, se elas continuam atuais, se é isso mesmo, né? Se é esse mesmo o cenário que nós construímos, o cenário que nós criamos, ou se isso precisa ser mudado, tá? Então, o primeiro passo é ou construir, ou revisitar e modificar, caso seja necessário, né? O próximo passo é a gente fazer a nossa análise interna. Então, olhar para dentro da empresa e entender, né? O que eu tenho de recurso financeiro, capital, pessoas, processos, máquinas e equipamentos, competências instaladas, né? Como que está a minha saúde? A minha saúde olhando para dentro da empresa, para dentro da organização. Então, a gente faz análise interna e a gente faz análise externa, análise do ambiente, análise ambiental. Então, a gente olha para dentro e vê o que eu tenho de pontos fortes, o que eu tenho de vulnerabilidade, olha para fora e vê o que o ambiente me oferece de oportunidade e o que o ambiente me oferece de ameaças. Então, a partir das oportunidades e ameaças, dos pontos fortes e dos pontos fracos, nós vamos formular as estratégias, né? O que efetivamente nós vamos fazer? Então, esse é o próximo passo. Uma vez definidas as estratégias, nós precisamos implementar as estratégias e nós precisamos controlar, entender se o que nós planejamos está sendo desenvolvido, está funcionando, não está funcionando, se precisamos fazer ajustes, se não precisamos fazer ajustes. Então, a gente chama isso de controle estratégico.
E, de novo, né, isso é uma coisa dinâmica, isso não acaba nunca, né? Então, a todo momento, nós temos retroalimentações. Então, tem o acompanhamento, o monitoramento, né? E se houver algum gatilho, algum disparo, algum evento que requeira repensar tudo, a gente precisa repensar tudo. Mas num fluxo natural, num fluxo normal, a partir, né, do que a gente está observando, a partir desse controle, a todo instante nós vamos entender se a gente precisa voltar e mudar visão ou missão, ou se o ambiente externo mudou, ou se o ambiente interno mudou, e essa coisa é cíclica, essa coisa é contínua. Então, assim, esse é o, né, o fluxo do planejamento estratégico. Se vocês tiverem essa imagem em mente, essa ideia na cabeça, né, e quiserem, é muito normal, é muito interessante, é muito possível. Vários de vocês, em outros MBAs, em turmas anteriores, né, alguns de vocês poderão depois, né, se ainda não são, seguir a carreira de consultor, de consultoria em gestão, gestão empresarial. E uma das coisas que se vende enquanto consultoria é esse diagnóstico, é esse planejamento estratégico, tá? Então, se assim forem, ou se vocês forem fazer para os negócios de vocês, ou nas empresas que vocês trabalham, esse é o resumo. O que, que nós temos que fazer para planejamento estratégico, tá? Então, normalmente, a gente gasta muita energia fazendo análise interna e análise externa, análise ambiental. Essas duas questões são muito interessantes e elas são bases para a gente ver o que é possível fazer, né? Para a gente desenhar as nossas estratégias, ok? Tudo certo até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Não, tudo certo, professor. Caminhamos. Então, detalhando um pouquinho mais, né, na primeira fase, nós vamos desenvolver uma visão estratégica, nós vamos formular os objetivos estratégicos. Então, quando eu falo aqui de visão estratégica, né, então, nós temos né, visão, missão, os elementos da estratégia de uma forma geral, tá? Formular os objetivos estratégicos da fase 2. Na fase 3, elaborar ações para alcançar os objetivos que nós traçamos, implementar e executar a estratégia na fase 4, monitorar, avaliar performance, fazer ações corretivas caso necessário. Então, e revisar quando necessário, à luz da performance atual, ou quando, né, olha, nós planejamos, nós elaboramos, nós traçamos objetivos e nós não estamos conseguindo performar bem aquilo que nós havíamos planejado, aquilo que nós havíamos traçado de objetivo, de meta, nós estamos aquém disso que nós estamos fazendo. Ou, houve uma mudança das condições ambientais, então, né, surgiu uma tecnologia nova, um concorrente entrou no mercado, ou um concorrente saiu do mercado, surgiram novas oportunidades, novas ideias. Então, essa coisa é dinâmica e isso deve ser monitorado, acompanhado, e sempre que houver necessidade, né, de ajuste é contínuo, ajuste é sempre. E se houver necessidade de fazer mudanças mais profundas, então, normalmente, um desses casos é que é o gatilho para a gente fazer essas mudanças, tá? A performance não está adequada, houve alguma mudança nas condições internas, condições externas, ou surgiram novas oportunidades, ou então novas ideias, novas tecnologias, enfim, tá? Resumindo, revisão, definição da estratégia, né? Então, valores, visão, missão, análise ambiental, ambiente externo, análise ambiente interno e externo, formulação das estratégias, objetivos, metas e indicadores, e, no final das contas, implementação. Então, né, isso aqui é só revendo o que a gente já havia dito, tá? E agora a gente começa a detalhar um pouquinho como que a gente faz isso, o que que é, como que a gente pode construir cada uma dessas questões que nós comentamos, tá? Então, quando a gente fala de visão, missão e valores, né, aí vamos detalhar isso um pouquinho agora. O que que é visão, né? E envolve o quê? Quando a gente está falando de visão, a gente está falando de quê, né? Então, para nós desenvolvermos, criarmos, propormos uma visão estratégica, o desenvolvimento de uma visão, né, então isso envolve pensar estrategicamente sobre a direção futura da empresa. Essa empresa quer ir para onde?
onde que nós queremos chegar no futuro, né? Nós precisamos pensar em mudanças na tecnologia de produtos da empresa, do mercado, do cliente. Qual que é a posição atual, a nossa posição atual no mercado, onde estamos, o que somos hoje e quais são as nossas perspectivas para o futuro. Então, a gente olha onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar no futuro. Então, a visão, né, a visão estratégica, descreve o quê? A rota que uma empresa pretende tomar no desenvolvimento e fortalecimento de seus negócios. Ela define a direção estratégica da empresa na preparação para o futuro. Então, depois, se tiverem curiosidade, volta lá e veja qual que é a missão da UFO, qual que é a missão da FAEP, que nós comentamos, que nós contribuímos para o desenvolvimento, né? Então, quais são os elementos chaves da visão, né? A visão estratégica. Ela delineia as aspirações da gestão, da alta gestão, dos acionistas no negócio. Então, o que que nós queremos com essa empresa? O que que nós queremos com essa organização, né? Quais são as nossas aspirações? Quais são os nossos desejos? A visão, ela oferece uma vista panorâmica de para onde estamos indo. Nós estamos em 2022, numa situação de mercado, numa posição. Para onde nós queremos ir? Para onde nós estamos indo? A visão ajuda a desenhar um caminho estratégico para a gente caminhando, para a gente ir em direção ao futuro. A visão deve ser distinta e específica para cada organização. Então, a Maristela, né, na empresa dela, no banco dela, ela não vai pegar a visão do banco concorrente, porque isso é particular, é peculiar, é específico de cada organização. Então, não tem uma visão genérica. Cada organização tem a sua visão. E quando a gente está construindo, quando a gente está escrevendo a visão, porque a gente tem que escrever, a gente vai escrever, nós deveríamos, né, é prudente, é recomendado, evitar o uso de linguagem genérica, que é maçante, que é chata, e que possam ser aplicadas a qualquer empresa. Porque se for genérico, o que é genérico não é. Então, a visão não deve ser genérica, ela deve ser específica, explícita para aquela organização que nós estamos tratando. E a visão, né, ela deve captar as emoções dos funcionários e orientá-los em uma direção comum. Todos nessa organização sabem para onde nós estamos indo, sabem para onde essa organização está indo. E a visão é um desafio e um pouco além do alcance imediato da empresa. Se a nossa visão for muito simplista, se nós traçarmos uma visão e ela for muito simplista, ela não é desafiadora. Ela não pode ser completamente utópica ou ser utópica, mas ela, normalmente, a visão não é uma coisa muito elementar de ser alcançada, porque aí deixa de, né, ela deixa de ser um horizonte, ela deixa de nos levar para o futuro, ela deixa de nos orientar para o futuro. Então, tem que ser desafiadora, um pouco além de um alcance muito rápido, de um alcance imediato. Então, alguns exemplos, né? A visão da eBay. Fornecer, essas visões são antes né, esse material foi produzido, né, e essas visões que nós coletamos aqui, crédito ao André Fagundes, tá? Boa parte desse material é do André, foi ele que produziu, foi ele que construiu. Então, o que nós temos aqui, nós não atualizamos agora 2022, então a gente tem isso em 2019. Então, se a gente entrar no site dessas empresas, pode ser que alguns desses elementos que a gente está apresentando aqui tenham mudado, tá? Mas é bem atual ainda. Então, qual que é a visão da eBay? A eBay nos diz o seguinte, olha, a minha visão é fornecer uma plataforma de comércio global, onde praticamente qualquer um pode trocar praticamente qualquer coisa. Então, por que que não é tudo, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente usava, tinha né, um pouco assim, de desconfiança com o que era chinês, né? A gente falava o seguinte, na China, ou né, no mercado chinês, né, até a mãe o indivíduo troca. Então, não é o caso da eBay, porque ele já restringe, olha só, não é tudo, é praticamente tudo, praticamente qualquer coisa. Então, né, não aceita armas, não aceita droga, não aceita... Então, por isso que não é tudo, é praticamente tudo, são coisas normalmente lícitas. Mas então é isso, uma plataforma global, onde praticamente qualquer um pode trocar praticamente qualquer coisa.
Outros exemplos de slogan de visão, né? Então, alguns desses slogans, eles pegam a visão e dá uma resumida nela, para ela ficar na cabeça das pessoas, de todo mundo. Então, a Nokia, conectando pessoas, a Leves, né? Vamos vestir o mundo comercializando a roupa casual, mais atraente e amplamente usada no mundo. A Amazon, eu acho que até que mudou a da Amazon, tá? Ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, onde os clientes podem encontrar e descobrir qualquer coisa que possam querer comprar online. Então, essa é a visão da Amazon. Da New Scotland Yard, então, fazer com que Londres seja a cidade mais segura entre as principais cidades do mundo. O Greenpeace, deter o abuso ambiental e promover soluções ambientais. A Nike, trazer inovação e inspiração para todos os atletas do mundo. Então, são alguns exemplos de visão. E aí nós passamos, então, para a missão, e eu tomo uma água aqui, só um instantinho. Então, aqui, qual que é a missão da Nokia? Qual que é a missão, né? Quando a gente está falando, a gente falou de visão. De um lado, a gente tem a visão estratégica, preocupa com o caminho de uma empresa para o futuro, para onde vamos. E a missão, a declaração de missão de uma empresa, se concentra em seu propósito presente. Então, por que que a Maristela acorda todos os dias, de segunda a sexta, e vai para aquela empresa trabalhar? Qual que é o propósito? Qual que é a missão daquela empresa? E por que que a Michelle se conecta, a Maristela se conecta com aquela missão? Então, a visão é para onde nós vamos, né? Quais mercados nós queremos alcançar? Mercado local, mercado global, futuros produtos, mercados, clientes, tecnologia, tipo de gestão que a empresa está tentando criar. Então, quando a gente está falando lá do futuro, a gente está falando de visão estratégica. Quando a gente está falando de presente, né? Então, qual é o produto atual e oferta de serviço que temos? Quais necessidades dos clientes nós atendemos atualmente? Quais capacidades tecnológicas e de negócios nós temos atualmente? Então, visão, futuro. Missão, por que que a nossa empresa existe hoje? Por que que ela está aqui agora? Por que que cada uma das pessoas que trabalham nessa empresa levantam, acordam todos os dias e vão para essa empresa trabalhar? Então, visão, futuro, missão, presente, né? E o que que nós temos aqui, então? Olha só. A missão, ela identifica os limites do negócio atual e destaca quais são os produtos e serviços atuais que nós oferecemos, quais os tipos de clientes nós atendemos, qual a cobertura geográfica da nossa empresa, da nossa organização. Então, nós temos que responder com a missão. Quem somos, o que fazemos e por que estamos aqui. Quando a gente olha para a missão, e é um exercício que vocês podem fazer, tá? Nas empresas que vocês trabalham, nas organizações que vocês trabalham, agora, entendendo um pouquinho criticamente o que é a visão, o que é a missão, como que constrói, que perguntas visão e missão devem responder, dá para vocês olharem né, a missão e a visão das empresas que vocês trabalham e falar, essa visão é bem construída, ela responde aquelas perguntas. Pô, não está muito clara essa visão, ou não está muito clara essa missão, né? Então, 3 fatores precisam ser claramente identificados quando a gente está criando a missão. Quais são esses fatores, né? Quais necessidades dos clientes estão sendo atendidas? O que está sendo satisfeito? Né? O cliente do banco, ele tem qual necessidade? Ele tem necessidade de ter crédito, de aplicar, ele tem necessidade de ir numa agência, ele tem necessidade de fazer operações pela internet, de fazer operações por smartphone. O que está sendo satisfeito? Quais grupos de clientes ou mercados estão sendo servidos? Quem está sendo servido? E o que a organização faz em termos de abordagem de negócio, tecnologias utilizadas, atividades realizadas para satisfazer as necessidades-alvos dos grupos-alvos de clientes. Como as necessidades dos clientes estão sendo satisfeitas. Então, a gente precisa de entender e responder a esses 3 fatores, né, quando a gente está escrevendo ou propondo, né, a nossa missão.
Então, a gente traz aqui de novo alguns exemplos de missão da Amazon, né? Então, nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes os menores preços possíveis, a melhor solução disponível e a máxima conveniência. Então, essa é a missão da Amazon. E valores, né? As empresas costumam desenvolver uma declaração de valores para guiar a busca de sua visão e a estratégia e estabelecer os limites de como o negócio será conduzido. Então, a gente falou de visão, missão e valores. Então, os valores devem ser definidos publicamente. Então, todos, absolutamente todos, funcionários, mercado, fornecedores, parceiros, todos têm que saber quais são os valores da minha organização. Quem quer fazer negócio comigo tem que entender quem eu sou, tem que entender em o que eu acredito, tem que entender como que essa coisa funciona, como que a gente desenvolve as coisas por aqui. Então, os valores precisam ser definidos publicamente, né? Nós precisamos os valores precisam ser incorporados nas práticas de trabalho. Se eu falo que um valor da minha organização, da minha empresa, é a ética, puxa vida, a ética tem que estar incorporada no dia a dia, nas relações de trabalho, em todos os negócios que nós fazemos, né? Não é para estar no quadro de avisos, no quadro de valores, é para estar na prática do dia a dia, é para estar incorporada na prática, é para estar incorporada no dia a dia, né? Também os valores devem ser usados como referência para avaliação do trabalho, promoções, recompensas. Então, quando a gente, né, para as empresas que têm isso instituído, que acompanham o desenvolvimento, a carreira dos funcionários, que tem avaliação de performance, tem a meritocracia, uma das coisas que essas empresas medem é o seguinte: você, Maristela, você está praticando os valores da empresa que você trabalha, né? Então, você acredita nesses valores, você está praticando esses valores no seu dia a dia, na relação com seus colegas de trabalho, na relação com sua hierarquia superior, na relação com seus subordinados, na relação com o mercado. Você está praticando os valores da sua organização, você está alinhada com o que a sua organização acredita, com o que a sua organização entrega, como que ela trabalha. Então, os valores, né, eles servem também para inclusive para isso, né? Para reconhecer, recompensar, promover funcionários de uma forma geral. Alguns desses valores em algumas empresas, por exemplo, a Natura, né? Ela acredita, né? É um valor, o humanismo, a criatividade, né? Em ousar, em inovar, o equilíbrio, a harmonia, a interdependência, transparência, ser claro, ser evidente, que se deixa conhecer. Então, são poucos, mas são muito fortes os valores da Natura, né? Então, aí quando a gente está falando desses elementos estratégicos, esses elementos da estratégia, esses elementos, uma vez constituídos, uma vez declarados, uma vez estando, né, em vigor, eles podem ser alterados? A gente altera a missão, visão, os valores de uma organização? Ora, bolas, sim, com certeza, né? E quando que a gente faz isso, né? A gente faz isso quando há algum motivo, quando há algum elemento, quando, por exemplo, se a nossa empresa incorpora outra empresa, se é incorporada, fusões e aquisições, se há uma mudança tecnológica, se há uma mudança de mercado, tem várias situações que nós, né, podemos voltar, revisitar e mudar nossa visão, nossa missão e nossos valores. Então, visão, missão e valores são totalmente relacionados à definição de negócio da organização. Portanto, devem ser sempre alterados quando o ambiente e a proposta estratégica existir. Então, isso é dinâmico, né? Netflix muda, a IBM muda, a Amazon muda. Então, as organizações, as empresas mudam, sim, sempre que houver a necessidade, sempre que houver alguma mudança, sempre que houver alguma situação que requeira mudanças, tá? Então, isso não é para sempre, isso muda, isso é dinâmico e depende da dinâmica aí do ambiente que nós estivermos inseridos. Ok? Até aqui vou falando, tá? Se não se manifestarem, se não perguntarem, vou aqui comentando e vou seguindo. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tem algum comentário?
Luiz, você que está aí, meu amigo, tem algum comentário a fazer? Não, professor, desculpa o atraso, viu? Foi correria hoje. Ah, imagina. A gente estava até comentando isso aqui no início hoje, a hora que a gente falava, né? Chegando no final de ano, em algumas situações, loucura total, correria, trabalho. Então, isso é perfeitamente compreensível, viu, Luiz? Mais algum comentário? Lucas, cadê você, Lucas? Seguimos, caminhamos então, entramos aqui no nosso quinto módulo, que é implementando o planejamento estratégico, né? Então, depois que a gente definiu visão, missão, valores, o próximo módulo é a gente falar, tá bom, agora que nós já temos visão, missão e valores, já conhecemos as nossas capacidades, olhamos para dentro, para o ambiente interno, já sabemos o que nós temos de recurso, o que nós conseguimos fazer, o que nós podemos fazer, né? E olhamos para o mercado, olhamos para fora, olhamos para o ambiente externo, o que é possível, o que o ambiente nos apresenta de oportunidades, de desafios. Então, agora a gente vai traçar quais são os nossos objetivos estratégicos, né? Então, a gente fala o seguinte, a estratégia mostra o caminho a ser seguido, para onde que nós estamos indo. O objetivo identifica onde se deseja chegar. E a meta mensura e delimita prazo para o objetivo, né? Então, eu quero ser, o objetivo da minha empresa é ser líder de mercado, é ter a maior participação de mercado, né? Então, esse é um objetivo estratégico, por exemplo. Quero ter a maior fatia de mercado, o maior market share. Então, esse é um objetivo mercadológico, seria o objetivo. E quais são as metas para a gente atingir esse objetivo? Então, a meta, e nós estamos fazendo isso em 2022, nós vamos traçar uma meta para 2023, uma meta para 2024, uma meta para 2025. Então, as metas são passos para a gente atingir esse objetivo lá no final. O objetivo é ser o líder de mercado, é ter o maior market share. Então, como que nós vamos fazer? Quais são os passos que nós vamos dar até a gente atingir esse objetivo? E por isso que é importante, né, a gente fazer a nossa análise interna e a análise externa. Então, eu tenho um objetivo e eu quero ser o líder de mercado, eu quero ter o maior market share, a maior participação entre todos os concorrentes, entre todos os players. Então, eu tenho que saber qual que é a minha participação de mercado, dos 100% do mercado, como que eu estou hoje? Quem que é o líder? Né? Eu estou a que distância do líder? Né? Então, quantos concorrentes tem? Qual que é a participação de cada um? E como que eu vou ser o líder de mercado? Eu vou tomar clientes da concorrência ou eu vou converter quem ainda não é cliente em cliente? Então, qual que é a dinâmica? Então, é por isso que, né, para a gente traçar esse objetivo, não tem outra forma a não ser a partir da análise ambiental externa e interna. Então, analisar dados, ter dados, trabalhar com dados é condição sine qua non, é condição fundamental. E foi o que nós vimos bastante na nossa disciplina de inteligência de mercado, ok? Então, por que nós estabelecemos objetivos? Quais são os propósitos de estabelecer objetivo, né? Nós temos visão, que é para onde a gente quer ir, né? Onde que nós queremos chegar, né? É mais, digamos assim, até filosófico. Então, o objetivo converte essa visão que nós definimos em metas específicas de desempenho. Os objetivos criam parâmetros para nós acompanharmos o desempenho. Quero ser o líder de mercado até 2000, nós estamos em 2022, até 2030 eu quero ser o líder de mercado, até 2026, até 2027, até 2025. Então, né, onde que nós estamos hoje e onde que nós queremos chegar? Em 2023, nós movemos, nós saímos do lugar onde que nós estávamos e para onde nós fomos. Então, os objetivos, eles ajudam, né, esse acompanhamento do nosso desempenho. Os objetivos bem declarados são quantificáveis e mensuráveis e contêm um prazo para realização. Então, né, a gente tem alguns exemplos aqui para frente para a gente ver esses objetivos.
Por exemplo, né, financeiros, foco em melhorar o desempenho financeiro, estratégico mercadológico, resultados focados em melhorar a vitalidade competitiva e a posição de negócios futuros. Alguns exemplos de objetivos financeiros, né? Aumentar o faturamento atual em tantos por cento, incremento anual dos lucros após o imposto de renda, aumento anual de dividendos, margem de lucro. E está vendo que tudo, né, quantificável, tudo com um valor, eu quero aumentar e aumentar em quanto? Tá? Então, X% de retorno sobre o capital empregado, valor aumentado para o acionista, vínculo forte e avaliações de crédito, caixa interno suficiente para financiar os fluxos de 100% dos novos investimentos, receitas estáveis durante período de recessão. Então, são alguns exemplos de objetivos financeiros aqui que nós estamos traçando, tá? Exemplos de objetivos estratégicos ou mercadológicos. Olha o que eu comentava, né? Nós queremos ganhar X% da participação de mercado, do market share. Nós queremos conseguir menor custos globais do que os nossos concorrentes. Nós vamos ultrapassar os principais concorrentes no desempenho do produto, qualidade ou serviço ao cliente. Nós vamos aumentar, né, em tantos por cento a receita decorrente de venda de novos produtos introduzidos nos últimos 5 anos. Nós queremos ter os melhores produtos do que os concorrentes. Nós queremos fortalecimento da marca. Nós queremos maior capacidade de distribuição do que os concorrentes. Então, aqui nós temos alguns exemplos de objetivos estratégicos, de objetivos mercadológicos. Então, uma vez que nós traçamos os objetivos, né, nós precisamos de traçar planos de ação, nós precisamos entender como que nós iremos realizar, alcançar esses objetivos que nós definimos, que nós traçamos. Então, um planejamento estratégico, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter plano de ação, e é isso que a gente vai falar agora, após eu tomar mais um pouquinho. Até aqui, dúvidas, perguntas, comentários? Professor, eu tenho. Eu tinha uma visão de que o objetivo ele tinha um viés mais qualitativo, sabe? Não esse tom muito de quantificar. E ficaria mais para KPIs, por exemplo, indicadores para eu acompanhar se eu estou atingindo ou não o objetivo. É que dentro do contexto... É porque, às vezes, Luiz, às vezes há né, que a gente não está certo, não está errado, é o que a gente convencionou. Às vezes nós convencionamos ou chamar metas, ou chamar alguns os indicadores de objetivo. A gente convencionou isso e está certo, não está errado isso não, tá? Agora, dentro de planejamento estratégico, os objetivos estratégicos, ele tem mais essa questão, né? Diferença entre meta e objetivo, por exemplo. Então, o objetivo ele tem a ideia de longo prazo. Então, eu vou estabelecer um longo prazo para isso, só que eu vou quebrar isso em períodos menores. Então, nesses períodos menores, são as metas que eu vou atingir para eu alcançar aquele objetivo lá no final, entendeu? Então, dentro do conceito de planejamento estratégico, é mais essa lógica. É porque nós convencionamos, e não está errado, tá? Então, convencionamos assim, todo mundo entende assim, às vezes, nós intercambiamos os objetivos com metas ou alguma coisa do tipo, tá? Esses que ajudam a gente ao longo prazo seria objetivos táticos, por exemplo, né? Que ajuda ali nos estratégicos. Nos estratégicos. É o passo a passo para a gente alcançar o objetivo lá no final das contas. Dentro do contexto de planejamento estratégico, tá bom? Obrigado pela pergunta, Luiz. Show de bola. Então, a gente precisa, depois que nós... Professor, Oi. Eu posso considerar também a meta como médio prazo? Ou eu tenho que deixar médio e longo prazo só para os objetivos? Na verdade, Michele, por exemplo, é normal a gente fazer o planejamento estratégico para um horizonte de 5 anos, igual o da UFO lá, o PID nosso, né? Para até 2027, 2022, 2027, 6 anos.
Então, nós temos metas anuais. Então, eu tenho uma meta para 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 até 2027. Se eu não cumprir as metas anuais, eu não vou atingir aquele objetivo lá no final de 2027, entendeu? Uhum. Ok? Sim. Então, eu vou deixar médio, porque médio eu estou considerando 2 anos, mais ou menos. Ok. Dependendo do negócio, isso varia também, né? Isso muda um pouquinho, dependendo do mercado, do tipo de negócio, do porte da empresa. Isso pode variar um pouquinho em função dessas coisas também, tá? Ok. Obrigado, Michele. Então, o plano de ação, né? Como que a gente vai fazer isso? O que que o plano de ação deve conter? Isso aqui, né, deve ser conhecido de todos vocês, né? O famoso 5W2Hs, que é derivado dos termos em inglês, né? Então, what, why, when, how, where, who, how much. Então, isso é derivado dos termos em inglês, mas definitivamente, né, o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, como que nós vamos fazer, onde que nós vamos fazer, quem que irá fazer, quanto que isso irá custar. Então, né, nós precisamos, tá, de desenvolver esse plano de ação e dar, que a gente chama aí, né, dar nomes aos bois. Então, em uma empresa menor, em uma microempresa, uma microorganização, uma organização pequena, né, essas coisas são mais concentradas. Agora, em organizações grandes, né, o plano estratégico, e a gente vai comentar daqui a pouquinho, ele se divide em plano de RH, em plano de marketing, em plano de operação, em plano de logística, e dentro ainda dessas diretorias, dessas áreas, isso dilui, se divide em planos menores, em outras equipes, em outras áreas, né? E aí os papéis, as funções, as atividades, elas vão sendo distribuídas, alocadas, né? Dentro ali de um contexto menor. Mas numa organização menor, né? Isso normalmente é esse grupo, um grupo menor, né? De pessoas, às vezes, que vai implementar todas essas questões, tá? E aí, para a gente implementar e avaliar o próximo passo, então, assim, agora a gente já definiu visão, missão, valores, nós já temos as nossas estratégias, os objetivos estratégicos, já traçamos, né, já definimos o plano de ação. Agora a gente precisa de efetivamente fazer a nossa estratégia, o nosso planejamento estratégico acontecer, nós precisamos implementar isso que nós propusemos e depois nós precisamos avaliar se o que nós propusemos está de fato acontecendo. Nós precisamos fazer a avaliação da estratégia, né? Então, a questão chave para o sucesso de uma estratégia é implementar o que nós propusemos, o que nós fizemos. Isso aqui menos, mas não muito menos também, tá? Mas tem erros clássicos aqui, né? Principalmente quando a gente contrata consultoria para fazer o nosso planejamento estratégico, tá? Então, era muito normal, né? Hoje menos um pouco, a gente contrata consultoria, ela desenvolve todo o nosso planejamento estratégico, entrega um relatório, um calhamaço de relatório, entrega PowerPoint e toma, está aqui o seu planejamento estratégico, nós pegamos esse planejamento estratégico e colocamos dentro da gaveta. Nós não implementamos, né? Ou implementamos de forma parcial o que nós acordamos, o que nós decidimos que nós iríamos implementar. Então, né, uma questão chave para o sucesso da estratégia é que nós implementemos o que nós planejamos, tá? Então, e o outro passo é a avaliação estratégica, né? O que é a avaliação estratégica? É o processo pelo qual se comparam os objetivos pretendidos, o que nós tínhamos como objetivos estratégicos, com os resultados que nós estamos alcançando. O que nós desejamos, o que nós traçamos, o que nós estabelecemos, nós estamos alcançando, ultrapassando, estamos no nível que nós planejamos, estamos aquém, estamos além. Então, nós precisamos, a todo momento, fazer essa avaliação estratégica para a gente ver a necessidade de recolocar o trem nos trilhos, para ver a necessidade de fazer ajustes, de revisitar.
Então, a avaliação estratégica, em geral, né, existem três critérios para a gente fazer essa avaliação estratégica, tá? Consistência interna. Então, a minha organização continua os parâmetros que nós nos baseamos para fazer a estratégia. Eu tenho ainda a mesma competência que eu tinha, eu tenho a mesma saúde financeira que eu tinha, eu tenho os produtos, eu tenho os serviços. Eu olho para dentro, assim, o que serviu de base para minha análise interna continua valendo. Eu olho para o mercado para ver se, olha, nós fizemos esse planejamento estratégico nosso e nós fizemos numa situação que a inflação iria ficar abaixo de 10% ao ano. Nós fizemos um planejamento que a cotação do dólar, a taxa de câmbio, o dólar, ia ficar abaixo de R$ 4,50, tá? Então, essa coisa continua válida? Ou isso mudou e mudou substancialmente? Então, nós também, né, olhamos se os recursos disponíveis que nós temos, recursos de financeiros, de pessoas, de conhecimentos, de máquinas e equipamentos, de tecnologia, eles são adequados para a gente continuar buscando alcançar os nossos objetivos. Então, esses são pontos necessários, fundamentais, para a gente fazer a avaliação da estratégia organizacional. Então, nós precisamos também, né, a avaliação estratégica procura rever o que foi implementado para decidir os novos rumos do processo, mantendo os aspectos implantados com sucesso e revendo o que não está funcionando. Então, essa é a função da avaliação estratégica. E o negócio pode ser reavaliado? Não só pode, como deve. Ele tem que ser reavaliado a todo instante, tá? E aí, trago agora, né, esse módulo de implantação, de implementação da estratégia. A gente tem o conceito do Balance Scorecard e os mapas estratégicos. A gente tem ferramentas, tem softwares para isso, que é para a gente acompanhar, para nós linkarmos, para nós ligarmos a nossa estratégia à nossa operação diária, né? O que nós estamos fazendo, a nossa operação. Então, o Balance Scorecard, BSC, né? Quando nós estamos falando disso, a gente já comentou que uma boa estratégia não basta. A estratégia precisa ser implementada. A implementação da estratégia é a chave. Muitas empresas falham na execução. Às vezes, construiu, desenvolveu uma boa estratégia, mas na hora de executar a estratégia, a execução, por motivos diversos, podem não ter sido adequado. E muitas empresas também têm dificuldade em traduzir a estratégia em ação. Então, o BSC, o Balance Scorecard, né, esse conceito, e por trás desse conceito tem ferramentas, tem softwares para ajudar nessa implementação, né, eles ajudam a resolver essas questões, a resolver esses problemas. E quando, né, por que muitas vezes a execução da estratégia falha? Algumas empresas, várias empresas, né? Uma delas pode ser barreira de visão. Então, poucas pessoas na organização conhecem e entendem, de fato, a estratégia que foi implementada, a estratégia que foi proposta. Outra barreira é barreira pessoal, barreiras pessoais. Poucos gestores têm iniciativas ligadas e alinhadas à estratégia. Cada um está puxando para um lado, né? Então, nós temos uma estratégia, mas a área de recursos humanos vai para um lado, a área financeira vai para o outro, a área de marketing vai para o outro. Então, as pessoas não estão com as suas iniciativas vinculadas, ligadas à estratégia que foi definida. Nós temos barreira de gestão. Os executivos alocam pouquíssimo tempo discutindo a estratégia, analisando, acompanhando. Nós temos barreiras de recursos. Na maioria das organizações, o orçamento não está diretamente ligado à estratégia, né? Então, são alguns dos motivos que levam ao fracasso da execução da estratégia. E quais são os desafios, né? Integrar a empresa pelas diferentes perspectivas. Então, nós propusemos a nossa estratégia, mas como que a gente junta
área de marketing, área de gestão de pessoas, área financeira, operações, como que nós juntamos, como que nós integramos todas as áreas em função da estratégia, ou para todo mundo lutar, defender, correr atrás da estratégia que nós propusemos, né? Então, outro desafio é ter a visão da empresa com um objetivo concreto, né? Isso não é comum e tem uma certa dificuldade para isso. Quais os indicadores de performance que nós vamos utilizar e como que eles podem ser utilizados como elementos de motivação? Fazer com que a estratégia, né, seja um trabalho, seja uma atividade de todos na empresa, não de uma área, não de algumas pessoas, mas de toda a organização, desde o acionista até a pessoa que tem a atividade mais simples na organização. A estratégia deve estar na veia, no sangue de todos dentro da organização. E como que nós transformamos a estratégia em um processo contínuo e não seja uma atividade de alguns meses no ano, ou de algumas semanas, ou de alguns períodos no ano. E aí, né, então, o BSC, ele vem ajudar a romper essas barreiras, ele vem ajudar a romper esses desafios ou a amenizar, a facilitar esses desafios. Então, o Balance Scorecard é uma metodologia de gestão com foco na implementação da estratégia da empresa e das táticas correlacionadas a essa estratégia para serem implementados. Então, o que a gente tem? Olha só, como que a gente entende isso? A gente tem o planejamento estratégico da nossa organização, né? Em nível estratégico, nós temos o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele, né, deriva os planejamentos táticos. Os planejamentos táticos são os planejamentos das áreas da organização. Então, a gente tem o planejamento financeiro, planejamento de produção, planejamento do marketing, planejamento de RH, tem, dependendo da organização, né, planejamento de logística, planejamento de tecnologia da informação. Então, a gente tem planejamentos derivados do planejamento estratégico. E o planejamento, os planejamentos táticos, eles derivam os planejamentos operacionais. Então, por exemplo, no planejamento financeiro, nós temos o plano de investimento, plano de aplicações, no planejamento de produção, né? O plano de produção, plano de manutenção, plano de abastecimento, no planejamento de marketing, plano de vendas, plano de propaganda, no de RH, o plano de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento. Aqui são exemplos, tá? Isso longe de ser exaustivo, né? Então, principalmente o planejamento operacional, nós podemos ter vários, né? Então, por exemplo, o plano de recrutamento e seleção. Como que nós vamos? Para onde nós caminhamos, né? Nós precisamos ter um plano para nós atingirmos lá o nosso objetivo estratégico. A gente precisa de ter um plano de RH que leve em consideração o plano de recrutamento e seleção. A nossa empresa é uma empresa que está migrando para né, esse mundo digital, para esse mundo virtual, para o mundo da internet. Então, nós queremos usar dados para suportar o processo de tomada de decisão na nossa empresa. Então, nós temos que ter um plano de recrutamento e um plano de treinamento para capacitar, para desenvolver os nossos associados, os nossos funcionários, os nossos trabalhadores em dados, em tecnologia. Então, essas coisas precisam estar bem amarradas, estar bem conectadas, tá? Então, de novo, né? Então, a estratégia, nós temos, por exemplo, né, objetivos financeiros de longo prazo. Então, eu estou falando do BSC, tá? Então, quando eu estou falando do BSC, a gente tem objetivos estratégicos financeiros de longo prazo. Nós transformamos isso, né, em ações, em processos financeiros, processos de clientes, processos internos, processos de funcionários e sistemas. Então, esses finanças, clientes, processos internos e pessoas são as 4 dimensões do Balance Scorecard, tá? Do BSC. E, a partir disso, nós vamos transformar isso em desempenho econômico desejado, em resultado, tá? Então, como que essas coisas funcionam? Nós partimos da missão, por que nós existimos hoje, visão, em que nós acreditamos e onde que nós queremos chegar, a estratégia é o nosso plano de ação, o BSC é a implementação e foco. E aí nós esperamos ter os resultados estratégicos traduzindo
em acionistas satisfeitos, em clientes encantados, em processos eficazes, em colaboradores motivados. São as 4 dimensões do BSC, que aqui a gente detalha um pouquinho. Então, essas são as 4 perspectivas, né, quando a gente adota essa estratégia, né, de implementação da estratégia baseada no Balance Scorecard, no BSC. Então, a gente tem a perspectiva financeira, né? Então, para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas? Então, a gente vai traçar objetivos financeiros, indicadores financeiros, metas financeiras e iniciativas financeiras. Para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? Então, a gente vai ter objetivos para clientes, indicadores, metas e iniciativas. E os nossos processos? Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em que processo de negócio devemos alcançar a excelência? Então, a gente tem objetivos, indicadores, metas e iniciativas para os processos internos. E para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de melhorar, de mudar e melhorar? Baseado em aprendizagem, crescimento em pessoas. Então, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos indicadores, quais são as nossas metas e quais são as nossas iniciativas? Então, o Balance Scorecard, né, tem como objetivo esclarecer e traduzir a estratégia, a visão estratégica, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas, planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas e melhorar o feedback, a retroalimentação e o aprendizado estratégico. Então, esses são os objetivos, tá? Então, por exemplo, a gente olha aqui na perspectiva de clientes, tá? Então, o que nós podemos ter aqui, né, como objetivos estratégicos na perspectiva de clientes? Aumentar a participação de mercado, captação de novos clientes, retenção dos clientes atuais, satisfação dos clientes. Então, se nós conseguirmos isso, nós pretendemos ter a maior lucratividade com os clientes. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, sobre a perspectiva de clientes. Sobre a perspectiva de aprendizagem, né? Então, o que nós temos aqui, por exemplo, tá? Então, sobre a perspectiva de aprendizagem, né? Nós temos funcionários satisfeitos, ou nós temos, né? Para obter resultado, nós precisamos de produtividade dos funcionários, nós precisamos reter os funcionários, nós precisamos que os nossos funcionários estejam, trabalhem de forma que sejam satisfeitos. Então, o que nós vamos... Isso aqui são exemplos, já são exemplos, tá? De objetivos que nós podemos ter em cada uma das perspectivas. Perspectiva de cliente, perspectiva de aprendizagem. E, a partir dessa ideia do Balance Scorecard, foi desenvolvido também pelo Kaplan e pelo Norton a ideia de mapas estratégicos, que é como que a gente junta a estratégia, esses objetivos, em uma visão única, em uma página só, e como que essas coisas se relacionam. Então, os mapas estratégicos são mapas que permitem visualizar os diferentes itens do Balance Scorecard de uma organização, numa cadeia de causa e efeito, que conecta os resultados almejados com os respectivos impulsores. Aqui a gente consegue conectar a empresa, a organização toda, através da ideia da estratégia, tá? Então, o que nós temos, por exemplo? Olha só, nós temos uma relação, isso aqui é um desenho do nosso mapa estratégico, ok? Então, o que nós temos nesse mapa estratégico? Olha só, aqui nós temos a perspectiva da inovação e do aprendizado, de pessoas, né? Então, nós né, asseguramos treinamento e capacitação para a nossa força de trabalho. Se as pessoas na minha organização, na minha empresa, são capacitadas, são treinadas, são desenvolvidas, elas irão desenvolver, melhorar os processos, elas poderão implantar novas tecnologias de forma mais adequada, de forma melhorada. Então, a gente tem a perspectiva dos processos internos. Se nós temos melhores processos, nós vamos atender melhor os nossos clientes. Se nós temos novas tecnologias, nós poderemos ter, por exemplo, um CRM, sistema de relacionamento com os clientes. Se nós temos isso, nós vamos vender mais, nós vamos gastar menos para atender os nossos clientes, nós vamos ter clientes retidos, nós vamos aumentar o desempenho financeiro. Se nós vamos aumentar o desempenho financeiro, no final das contas, nós teremos lucro. Então, isso aqui é a ideia do mapa estratégico,
e é a ideia dessa relação de causa e efeito, como que as coisas funcionam, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, moral dos empregados alta. Então, os empregados vão fazer mais sugestões. Se tiverem mais sugestões, nós vamos melhorar os processos, ter menos trabalho ou menos retrabalho. Empregados com moral elevada, eles vão atender bem os clientes, né, os clientes estarão satisfeitos. Então, os clientes satisfeitos, eles vão pagar as suas contas, eles vão comprar mais. Se nós tivermos menos retrabalho, nós teremos menos despesas, menos custos operacionais, né? Então, nós teremos maior retorno sobre o investimento. Então, tudo está concatenado, tudo está ligado, tá? Por isso que a gente chama que é uma relação de causa e efeito. Então, uma coisa leva a outra. Então, essas coisas estão concatenadas, estão ligadas. Olha o que nós temos aqui, Ei, por professor, exemplo. Sim, Luiz. eu só queria fazer uma pergunta dois Por slides favor. anteriores, por gentileza. Aqui. Esse daqui, em cada perspectiva aqui do BSC, isso que você trouxe de exemplo são os objetivos? São os objetivos, exatamente. E aí tá vendo que aí volta um pouco naquela sua ideia, que aqui, por exemplo, né? Aqui o texto, ele não está quantitativo, ele está meio quali, tá vendo? Então eu quero melhorar o atendimento dos clientes. E aí a gente consegue traduzir isso em números, tá? A gente consegue traduzir isso, por exemplo, para eu melhorar o atendimento dos clientes, como que eu vou saber se o atendimento aos clientes está adequado ou não está adequado? Imagina que seja, por exemplo, para simplificar isso, tá? Que o atendimento, que o meu processo, imagina que eu seja uma empresa que eu entregue soluções corporativas e soluções complexas, e que hoje o meu processo, desde a primeira prospecção até eu conseguir entregar a solução para o meu cliente, eu demore 120 dias. Isso gera esforço, isso gera tempo, isso gera uma série de desgaste para os clientes e uma série de desafios também internos. Então, melhorar o atendimento aos clientes, eu poderia traduzir isso, por exemplo, em reduzir o ciclo de pedido e implantação em 30%, em 40%, entendeu? Então, eu consigo transformar isso aqui que está na forma textual, que está na forma qualitativa, em coisas quantitativas depois, entendeu? Mas são os objetivos. Você está coberto de razão. Entendi. Não, é porque eu tinha justamente essa consideração, porque da forma que está escrito, que eu vejo muito como os comos do que, de fato, o que eu quero atingir como resultado, sabe? Porque acho que a nível Perfeito. objetivo tem que pensar muito, acho que no resultado que eu quero gerar com todo esse compilado de ações que eu vou fazer no meu dia a dia, sabe? Perfeito. Eu acho que vai, assim, na hora que a gente caminhar aqui uns 4 slides, eu acho que vai solidificar isso que você já absorveu, você já está com isso em mente. Aí isso vai ficar mais claro ainda, eu acho, daqui uns 4 slides. Em não ficando, me chama de novo e a gente leva isso à exaustão até que fique claro, tá bom? Mas a sua leitura, a sua visão está correta, tá? Então, aqui a gente tem exemplos. Aí, o que a gente tem aqui? Olha só. Então, aprendizagem e crescimento. Né? Qual que são? Né? O que nós queremos? Competência das pessoas, capacidade dos processos. Então, objetivos estratégicos. Treinar e equipar o pessoal. Maior motivação do pessoal. Então, aqui também ainda está qualitativo, mas a gente agora fala assim, olha, eu quero que até 2025, imagina na empresa que eu estou trabalhando, né? E que seja uma empresa de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, inovação e desenvolvimento, e que é fundamental eu ter pessoas com alto grau de formação, ou com alto grau de, por exemplo, né, posso até citar, a Algartec, por exemplo, ela presta serviço para grandes organizações, para Bradesco da Maristela, para outras, né, para grandes empresas. E normalmente, pelos projetos que a Algartec presta, uma das exigências que os clientes normalmente fazem nos processos de concorrência, né, quando eles pedem proposta, é que um determinado número de pessoas, de profissionais, tenham que ter determinadas certificações.
Então, eu posso transformar esse treinar e equipar o pessoal, que até o ano de 2025, 80%, ou 90% ou 100% dos analistas, eles têm que ser certificados, por exemplo, na plataforma Azure, lá da Microsoft, porque, né, a Algartec presta solução utilizando a plataforma da Microsoft. Então, aí como que ela vai fazer isso? A partir de agora, eu contrato quem já tem certificação, ou a partir de agora eu vou ter um plano anual de certificação das minhas pessoas. Então, eu posso transformar esse texto, tá, em números, né, materializar, tangibilizar isso aí, tá? E aí, o que a gente tem, né? Por exemplo, tá? Então, maior motivação do pessoal, ou treinar o pessoal, né? Eu quero uma melhor produtividade, eu quero melhoria do clima organizacional. Aí eu tenho aqui as metas, então, aumento de 10% na produtividade por ano, por exemplo, tá? Ou melhoria do clima organizacional em X%, então eu teria que fazer pesquisa de clima organizacional. E aí, quais as ações que nós vamos implementar para fazer isso, né? Implantação de uma universidade corporativa, aumento do investimento em treinamento. Então, quais são as ações? E aí nós teríamos que derivar naquele 5W2H. Né? Então, eu já tenho o que eu vou fazer, implantação da universidade corporativa. Isso aqui é tudo a título de exemplo, tá? Isso aqui não é caso concreto, não. Então, para eu fazer isso, quem que vai fazer, quanto que vai custar, quando que vai fazer, né? Então, com que recurso. Então, a gente precisa detalhar essas atividades depois, tá? Mas a gente tem que a ideia do mapa estratégico, né, é muito essa relação de causa e efeito. Então, eu tenho que começar a atuar em uma base, essa atuação numa base leva a uma consequência, que leva a outra, que leva a outra, até no final a gente alcançar os nossos objetivos. Aí a gente tem agora, esse exemplo aqui é real, tá? Então, esse exemplo aqui é real. Então, qual que era a nossa declaração estratégica, tá? Isso aqui foi feito lá em 2010, tá? Então, e aí a ideia era, ao final de 2015, que nós estivéssemos, foi até antes de 2010 um pouco, tá? Mas ao final de 2015, nós estaríamos entre as 5 maiores empresas do setor. Então, tá vendo que está quantificado? Tem quantas empresas? Eu estarei entre as 5. Entre as 150 melhores para trabalhar, né? Então, olha que está quantificado de novo. Do país, com crescimento do EBITDA a 40%. Então, quanto que eu tenho hoje, em 2015? Isso tem que ter aumentado 40%. E com governança corporativa ao nível 1 da BMF, Bovespa. Está vendo, então, que aqui os objetivos agora eles estão todos quantificáveis? Eles estavam um pouco genéricos, agora que a gente colocou aqui, eles estão quantificáveis. Para isso acontecer, o que nós precisamos fazer? Sob a perspectiva financeira, controlar custos, float e taxas, evoluir o EBITDA para 40%. Para isso acontecer, o que tem que acontecer primeiro? Né? Que os nossos clientes vejam, percebam que nós temos uma qualidade diferenciada, percebida e valorizada. Nós temos que potencializar a nossa base de clientes e usuários que já temos, então, né, que eu consiga aumentar a participação no bolso, na carteira dos clientes que já estão na minha base, e que eu tenha uma marca conhecida, reconhecida, desejada. Então, isso aqui na perspectiva dos clientes. Para isso acontecer, o que nós temos que ter? Nós temos que implantar governança corporativa, nós temos que minimizar risco de negócio, nós temos que monitorar o desempenho corporativo e das áreas. Então, nós temos que melhorar, nós temos que implantar processos e melhorar os nossos processos. Para isso acontecer, o que precisa? Nós temos que ser o empregador desejado, para as pessoas quererem vir trabalhar com a gente. Nós temos que fazer gestão do clima organizacional. Nós temos que revisar e implantar políticas de RH, carreira, plano de carreira, cargos e salários, remuneração variável. Então, de treinamento e desenvolvimento. Nós temos que aumentar a competência gerencial e funcional. Nós temos que capacitar as pessoas. Então, está vendo aqui a relação de causa e efeito? Esse aqui é um exemplo real, tá? Que foi feito lá no passado por uma determinada empresa
um exemplo real. Eu mudei algumas palavrinhas aqui para ficar genérico e não ser permitido identificar exatamente qual é a organização que esse trabalho foi desenvolvido, mas é uma situação real. Essa aqui é uma situação que foi feito assim, derivou né, nas diversos planos de ação, em várias atividades, e isso norteou essa organização por algum tempo, né, e depois, obviamente, com mudança de mercado, com mudança de concorrência, com mudança de regulamentação, isso foi sendo mudado, foi sendo ajustado, mas isso aqui deixou muito claro para onde que essa organização estava indo e como que ela teria que chegar até lá. Tá? E clareou um pouquinho, Luiz, assim, dentro do que a gente estava conversando, eu acho que já direcionou um pouquinho daquilo que a gente estava conversando, né? Sim, professor. É que o OBS ele acaba trabalhando em camadas, né? Que ele vai do operacional, pro tático e estratégico. E é o que você falou, tipo, um vai impactando e trazendo essa causa e efeito dos objetivos. Isso aí, meu amigo, muito bom. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de objetivos e indicadores, né? Então, qualidade diferenciada, percebida e valorizada pelo cliente. Então, de novo, aqui está genérico, mas eu poderia colocar aqui os números, tá? Associar isso aqui aos números. Então, quais indicadores eu vou utilizar para isso? Índice de satisfação dos clientes, número de vendas espontâneas, market share, potencializar a base de clientes e usuários. Então, penetração de produtos por clientes, novos clientes, cancelamentos de clientes, clientes ativos, ser uma marca conhecida e reconhecida, índice de reconhecimento da marca, índice de conhecimento da marca, algumas coisas, né? Nós vamos nas nossas bases de dados internas, nós conseguimos monitorar isso constantemente, algumas coisas nós temos que fazer pesquisa, tá? Então, alguns desses indicadores, eles só são obtidos por meio de pesquisa, né? Nesse contexto aqui que a gente tinha. Exemplos sobre a perspectiva de pessoas e aprendizados, né? Então, gestão de clima organizacional. Então, o indicador, satisfação do cliente, planos de RH formais, recrutamento, desenvolvimento, sucessão, remuneração, ser o empregador desejado, monitorar o índice de turnover, o índice de evolução de carreira, pessoas promovidas, o índice de recrutamento interno, as vagas internas são preenchidas com pessoas de dentro da empresa ou não, aumentar a competência gerencial e funcional em todos os níveis. Então, quantas horas de treinamento técnico gerencial, horas de treinamento para novos empregados, orientar a empresa a resultados, pesquisa de avaliação de desempenho, orçado e realizado, revisão e implantação de políticas de RH, né? Então, processo de políticas revisado, processo de políticas de RH implantados, então são exemplos de indicadores, tá? Exemplos de iniciativas, definição da identidade da marca, pesquisa com clientes atuais, pesquisa de imagem, satisfação, conhecimento do portfólio, programa de fortalecimento de trade marketing, política de atualização de merchandising, revisão dos processos de atendimento, avaliação do portfólio, eficiência dos processos. Então, são várias ações para a gente alcançar, né, para a gente alcançar os objetivos e as metas que foram traçadas, tá? Outras iniciativas, por exemplo, em pessoas, indicação de pessoas e treinamentos de gestão de projetos, fundamentos de marketing, cultura de vendas e atendimento, fundamentos de finanças, revisão e uniformidade de cargos, salários e benefícios, treinamento introdutório, disseminação do mapa estratégico, programa de formação de líderes, né? Então, são exemplos de iniciativas para a gente alcançar aquelas coisas lá. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui para uma instituição de ensino, mas a gente já falou, não vou falar dela agora. E aí é isso, né? Então, um dos modelos mais utilizados para implementação, para a gente implementar, acompanhar e monitorar a estratégia, é utilizando, né, os fundamentos do Balance Scorecard. E tem softwares no mercado para isso, tá? Não tem gratuito, não tem, pelo menos que eu tenha conhecimento. Normalmente são plataformas, são situações pagas que integra o BSC com a gestão de projetos, com o BI da empresa, com os sistemas internos. Então, que integra todas essas coisas e que permite o acompanhamento, o monitoramento da estratégia, né? E para a gente observar se a estratégia está sendo implementada ou não. Até aqui, né? Além do Luiz, que vem me dando uma força aí, algum comentário adicional? Alguém mais quer complementar alguma coisa? Luiz, tem mais alguma coisa que gostaria de comentar? Eu tenho, na verdade, professor.
Na minha área, a gente usa muito a metodologia do OKR, né? Que acaba que o BSC e o OKR eles se relacionam em certas partes. E eu vejo muito que o senhor trouxe aqui traduzido também para a metodologia do OKR, sabe? Porque a gente trabalha ali com tático, estratégico, os times ali trabalhando nas ações. E acho que um dos desafios, eu ia até complementá-la depois, na hora que você finalizasse aqui, que eu vejo que às vezes a estratégia se perde porque as pessoas de fato não compram a ideia ou não estão por dentro e não fazem parte do planejamento, sabe? Eu vejo que é muito um erro de lideranças, às vezes não envolver os times na construção, porque acaba que as pessoas se sintam parte disso. E eu vejo que elas de fato entendem melhor a estratégia e ajuda até a liderança a disseminar, né, a estratégia para que os times ele convertam nas iniciativas do dia a dia deles. Então, é algo que eu tenho observado, geralmente, ali na minha área de trabalho, né? Que faz toda a diferença quando o líder está ali, de fato, ao lado do time para traduzir aquela estratégia que às vezes é muito abstrata, né? Para algo ali mais tático para eles trabalharem, sabe? E a autonomia também acho que é um papel fundamental ali para as pessoas terem essas iniciativas e poderem, de certa forma, contribuir ali para os indicadores. Luiz, excepcional, muitíssimo obrigado e por tocar nessa questão, nesse ponto. Eu concordo plenamente, tá? E eu pego exemplos simples, tá? Coisas simples até hoje em um outro contexto. A gente estava, né? Eu estava fazendo tem a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e fui convidado a fazer uma fala na reunião dessa união. Cada estado da federação tem a sua união estadual e isso congrega tudo na União Federal. E hoje eu fui convidado a fazer uma fala e falando do uso dos números, né? Eu falei um pouquinho do uso dos números para alavancar, para a gente entender a educação básica pública nesse país, né? Para a gente entender a mecânica, onde que estão os gargalos, onde que estão as possibilidades. E eu levei um ambiente de BI, mostrando o BI, e mostrando, olha o que a gente tem, né, por exemplo, a falta de material pedagógico para tratar a educação do campo, para tratar a educação indígena, para tratar outras coisas. Olha o problema que a gente tem, né, de distribuição do livro didático, para fazer esse livro didático chegar nas escolas, às vezes chega em menor número, chega em maior número. E aí a gente estava falando, e eu estava mostrando o ambiente de BI, né, e mostrando essas questões. E estavam presentes diretores escolares, gestores, secretários de educação municipais, os conselheiros, né, de educação municipais, e as pessoas se assustando, né? E eu falando assim, sabe de onde que vem esses números errados que estão aqui? Ah, de onde que vem? Vem do censo escolar que vocês preenchem. Mas ninguém nunca me falou que eu preencher o censo escolar ia servir para isso. Então, de uma forma geral, e aí eu estou reforçando e concordo plenamente contigo, né, eu acho que é uma falha muito grande quando nós pedimos, ou pior, mandamos as pessoas fazerem as coisas e não explicamos para quê e como que isso retroalimenta, como que isso vai voltar depois. Se as pessoas de vendas soubessem o tanto que as informações que são coletadas na hora das vendas são ricas e poderia retroalimentar, alavancar a capacidade das pessoas de vendas, vender, eles coletariam muitas informações na hora da venda, né? Mas eles têm a ideia que isso é só para encher o saco, porque ninguém nunca mostrou, ou a maioria dos lugares, né? Não mostra, fala assim, amigo, se você me ajudar, eu te ajudo. Então, da estratégia é mais ou menos isso. Muitas pessoas estão trabalhando e não sabem, não têm ideia de como que aquela atividade dela conecta a estratégia e aí não sabendo, né? E aí eu acho que é muito isso que você comentou. Em muitos casos, a falha da gestão, da gerência, em traduzir isso para as pessoas de uma forma geral. Então, é uma observação riquíssima e muito rica nesse, né, mais uma das suas observações aí contribuindo. E sim, o OKR é também, na verdade, sim, né, os nomes, né, as metodologias diferem um pouco, mas na essência elas têm digamos assim, uma sobreposição de princípios, de ideias, de conceitos muito grande, e no final das contas é mais ou menos isso, né? É a gente materializar a estratégia.
a gente ter, né, traduzir a estratégia em resultados, em indicadores, acompanhar esses indicadores, eu acho que é isso. Muito obrigado pela contribuição, pelos comentários. Valeu, Luiz. Imagino. Muito bom. E, por fim, pessoal, esse aqui, né, eu estou chamando ele de módulo extra, porque, na verdade, ele não estava no nosso planejamento original, mas é bem legal, é uma das formas da gente pegar o nosso planejamento estratégico, a nossa estratégia para empresas nascentes, para startups, né, isso é utilizado em uma série de lugares, que é o modelo Canvas, né, o Business Process. Então, o modelo de negócios, né? Então, como que é esse negócio aqui, tá? Esse Business Model Canvas, BMC, é uma linguagem compartilhada para descrever, visualizar, acessar e mudar modelos de negócio, né? Então, ele descreve o racional de como uma organização cria, entrega e captura valor de uma forma geral, tá? Esse modelo, né, ele é descrito por meio de 9 blocos básicos que mostram como uma empresa pretende gerar receita e tem 4 áreas principais. Clientes, né? Eu vou fazer para quem são os meus clientes, eu vou ofertar o quê, né? Utilizando de que recursos da infraestrutura e como que eu vou fazer dinheiro com esse negócio, quanto que isso me custa e quanto que eu tenho de receita. Então, são 4 grandes áreas que esse modelo leva em consideração, utilizando esses 9 blocos. Aqui está o nosso modelo Canvas, tá? Então, como que a gente lê isso? Ele é desenhado assim, né? Mas a gente não lê isso da esquerda para a direita, tá? A gente lê o seguinte, olha só. A gente começa exatamente lá do lado direito, né? Então, quem são nossos clientes? Quais os segmentos de clientes que a gente vai atender? Então, a gente primeiro vai pensar em quem, aí a gente vai pensar qual que é a nossa proposta de valor para esse segmento, tá? Então, quem é, né? O que eu vou entregar, quais canais eu vou utilizar para entregar a minha proposta de valor para os meus clientes, como que eu vou me relacionar com esses clientes. Então, de um lado, né, lá no final, quem são os meus clientes, né, os meus segmentos, o que eu vou entregar para esse pessoal, utilizando de que canais e como que eu vou me relacionar. E para eu fazer isso, quais são as minhas atividades chaves que eu tenho que desenvolver para entregar a minha proposta de valor para o meu segmento? Quais são os meus recursos-chave para eu entregar a minha proposta de valor para o meu segmento? Quais são os meus parceiros estratégicos? Quanto que isso vai me custar e quanto que isso vai me gerar de receita? Então, em uma tela, né, em um slide, em uma lâmina, a gente consegue resumir, traduzir, colocar a nossa estratégia de uma forma geral. Então, isso é muito utilizado, tá? Esse modelo é muito utilizado e vale a pena a gente entender ele. Ele, inclusive, né, simplifica o entendimento do que a gente está propondo, tá? Detalhando um pouquinho, o que a gente tem? Então, falando dos 9 blocos. A gente tem o Customer Segment, o CSC, né, ou os clientes. Uma organização serve ou a muitos segmentos. Então, nós temos que entender para quem estamos criando valor. Quem são os nossos clientes mais importantes? A gente atende mercado de massa, atende todo mundo? É nicho de mercado? É segmento de mercado? É diversificado? O bloco 2, né, a proposição de valor, value proposition. Então, como resolver problemas e satisfazer necessidades dos clientes com a nossa proposta de valor? Né? A proposição de valor é a razão pela qual o cliente escolhe a minha empresa em detrimento dos concorrentes, em detrimento de outros concorrentes. Então, qual valor nós temos que entregar ao nosso cliente? Qual problema do nosso cliente nós estamos ajudando a resolver? Quais necessidades dos clientes estão sendo satisfeitas? Quais produtos e serviços estão sendo ofertados a cada segmento? Ainda dentro da proposição de valor, né, como resolver problemas e satisfazer necessidades dos clientes com a nossa proposta? É novidade, é performance, é customização,
atividade a ser feita, design, marca status, redução de custos, redução de risco, acessibilidade, conveniência, usabilidade. Pode ser cada uma dessas coisas ou pode ser um conjunto, uma combinação dessas coisas, né? Então, é isso aqui que quando a gente escolhe, quando a gente define o que disso é a nossa proposta de valor, os clientes irão escolher a nossa oferta, a nossa proposição, a partir dessas situações que são propostas. Uma vez feito isso, como que nós vamos entregar isso para os nossos clientes, né? Quais são os nossos canais, os channels? Então, a nossa proposta de valor, as nossas propostas são entregues aos clientes pela comunicação, distribuição e canais de vendas. Então, quais são as perguntas? Por meio de quais canais os nossos clientes querem ser acionados? Como nós os acionamos atualmente? Como os nossos canais estão integrados? Qual funciona melhor? Qual tem a melhor relação custo-benefício? Como eles estão integrados com as rotinas dos clientes? Como que nós vamos relacionar com esses clientes? É o quarto bloco, né? O Customer Relationship. Então, os relacionamentos são estabelecidos e mantidos com cada segmento de clientes. Que tipo de relacionamento cada um dos segmentos espera que seja estabelecido e mantido? Quais os tipos de relacionamentos temos atualmente? Quão caros eles são? Como eles são integrados? Estão integrados com o nosso modelo de negócio? Nós vamos utilizar assistência pessoal dedicada, autosserviço, serviço automatizado, comunidades, cocriação, ou vários dessas estratégias de relacionamento. Como que nós iremos relacionar com esses clientes? Como que esse negócio vai gerar receita para a gente, né? Então, o fluxo de receita resulta de proposta de valor de sucesso ofertada aos clientes. Qual valor os nossos clientes estão realmente preparados para pagar? Quanto eles estão pagando atualmente? Como eles estão pagando atualmente? Como eles gostariam de pagar? Quanto cada fluxo de receita contribui para a receita total? Então, nós vamos gerar receita através de vendas, através de pagamento por uso, através de assinatura, empréstimo, locação, leasing, licenciamento, broker, anúncios. Como que nós vamos gerar receita a partir do nosso negócio, tá? E para a gente fazer isso, quais são os nossos recursos-chave? A gente precisa de quê? Então, quais recursos-chave a nossa proposta de valor requer? Nossos canais de distribuição, o nosso relacionamento com os clientes, o nosso fluxo de receita. Então, é recurso físico, é recurso intelectual, é recurso humano, é recurso financeiro. Quais são os recursos-chave para a gente alcançar isso? Por meio de quais atividades? Quais são as nossas atividades-chave, né? Quais atividades-chave a nossa proposta de valor requer? Quais atividades-chave os nossos canais de distribuições requerem? O nosso relacionamento com os clientes, os nossos fluxos de receita, quais são as nossas atividades-chave, né? Então, é atividade-chave para produzir, para solucionar problemas, para plataforma, rede. Então, a gente precisa entender quais são essas atividades-chave que a nossa proposta de valor, a nossa proposta de entrega requer. E quem são os nossos parceiros-chave, né? Então, algumas atividades são desenvolvidas por parceiros e alguns recursos são providos por esses. Então, quem são os nossos parceiros-chave? Quem são os nossos fornecedores-chave? Quais os recursos-chave nós estamos adquirindo dos nossos parceiros? Quais atividades-chave os nossos parceiros estão executando? Então, é possível, né, a gente otimizar, ter economia, otimização de escala, reduzir riscos e incertezas, adquirir recursos e atividades específicas. Então, nós temos que avaliar, é melhor nós termos essas atividades internamente ou nós ganhamos se nós tivermos os parceiros-chave? Se for melhor ter os parceiros-chave, né, nós conseguimos desenvolver esses parceiros-chave? E quanto que isso tudo irá nos custar? Quais são os custos mais importantes do nosso modelo de negócio? Quais recursos-chave são os mais caros? Quais atividades-chave são as mais caras? Então, a gente há que pensar nisso
e nós temos que ter, né, esses elementos do modelo de negócio resultam na estrutura de custo, né? Direcionamento por custo, direcionamento por valor, o que são os custos fixos, o que são os custos variáveis. Nós conseguimos atingir a economia de escala, conseguimos atingir a economia de escopo. Então, são questões que nós devemos considerar quando nós estivermos pensando na nossa estrutura de custos. E eu passei direto aqui, né? Então, aqui a gente tem esse modelo aqui, né? Skype, ele é o modelo mais antigo, não é o atual, tá? Então, quais são os clientes que a Skype pensava em atingir? Né? Ela não tinha, mercado de massa, alcance global sem limitação de rede. Com que oferta de valor? Oferta de voz similar ao telefone tradicional. Né? Com que canal de atendimento? Distribuição de software 100% em canais de baixo custo. Internet, por exemplo. Com que estratégia de relacionamento? Customização em massa, automatizado. Quanto que isso vai custar? O que isso vai gerar? Né? O 90% de uso livre e 10% de pagamento. Então, o Skype pensava em gerar receita nesse 90% de uso livre através de propaganda, de anúncios, de comunicação. Quais atividades-chave, né? Então, desenvolvimento de software e manutenção, e sem manutenção de rede, né? Os recursos-chave, sem infraestrutura, parceiros-chave, tudo que puder ser terceirizado, outsourcing, nós vamos fazer. E qual que é a estrutura de custo? Estrutura de custo de uma empresa de software. Então, esse aqui era o modelo Canvas da Skype. Esse era o modelo Canvas da Nespresso, tá? Então, quem eram os segmentos? 2 segmentos, 2 grupos, residências e escritórios. Com que oferta? Café em casa com a mesma qualidade de café expresso de um restaurante. Com que canais? Nespresso.com, boutiques Nespresso, call center, aluguel de máquinas, pedidos por correio. E com que estratégia de relacionamento? Nespresso Club. Geração de receita principal, vender cápsula. Outras fontes de receita, máquinas e acessórios. Quais são os recursos-chave? Canais de distribuição, sistemas de patentes, marca, plantas de produção. Atividades-chave, marketing, produção e logística. Né? Então, parceiros estratégicos, fabricantes de máquinas de café. E a estrutura de custo, manufatura e produção, marketing, distribuição e canais. E aí, o Sebrae Paraná, tá? Ele criou, né, nesses links aqui, tá? Para quem quiser fazer, é bem legal. Ele tem um modelo Canvas. Então, se você quiser fazer, tá? Eu vou ignorar essa. Vocês fazem criam um usuário aqui, né? Criar conta. Eu já tenho usuário, não sei se está funcionando ainda, nem sei exatamente qual que é. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Minha senha, qual que é? Eu não sei, mas vamos ver se enviar. Então, tá aqui, tá? Eles têm esse modelinho, isso aqui é gratuito, basta criar a conta lá, tá? Que você pode usar essa ferramenta deles para você criar o seu modelo Canvas. E aqui eu tenho, né? Eu posso criar um novo Canvas, meus Canvas compartilhados. Tem vários exemplos aqui, tá? Mais recentes, mais avaliados. A gente tem aqui alguns modelos já de exemplos, vários exemplos aqui de modelo Canvas. Então, isso aqui é bem legal, do Sebrae do Paraná. Eu recomendo para quem quiser utilizar, criar uma conta, fazer uma conta aí. Tá? Eu estou tentando ver os modelos mais avaliados aqui, mas ele está meio lentinho. Eu tenho fé, tenho esperança que vai, tá? Mas tem vários exemplos, tem material de treinamento, tem, aqui, olha, curso gratuito para a gente acessar, para a gente fazer. Então, essa página aqui é bem rica, ela fornece aí boas alternativas, boas opções para a gente fazer, né, os nossos modelos Canvas e para a gente estudar e para a gente entender isso, tá? Não sei por que não está indo, não. Voltar para o meu aqui, tá? Acho que eu não cheguei a fazer. Então, aqui dá para a gente fazer o download dele depois, tá? Então,
dá para adicionar os post-its, dá para fazer uma série de coisas, é bem legal. Eu recomendo vocês criarem a conta aí nessa plataforma, né? O link está aí no material que a gente disponibilizou para vocês, tá? E tem outro, né? Tem outros materiais também, o Endeavor, tem material também, ferramenta Business Model Canvas, então tem treinamento de como estruturar seu modelo de negócio, então tem alguns materiais adicionais aí que podem complementar aí a experiência, a formação de vocês, o uso de vocês. Ok? Não, relembrando aqui, tá? Por favor, coloquem o nome de vocês aí no chat, que é para o controle formal da presença. Pessoal, resumindo, né? Esses nossos encontros aí que nós tivemos nesse módulo desde o sábado passado, sábado, ontem, hoje, e tem tudo a ver com esse módulo também, o módulo de inteligência de mercado. Dessa forma, nós estamos, né, encerrando, né, amanhã, a Fernanda mandou para vocês aí por WhatsApp, né? Nós teremos plantão de 10 às 11, quem quiser, quem precisar, caso queiram, caso precisem. Também, além de amanhã, em qualquer momento, em qualquer oportunidade, em qualquer ocasião, né, sintam-se à vontade para entrar em contato, para mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, né? O que eu puder ajudar é com muito prazer que eu faço. Então, a gente chega a esse final aí, espero que tenha sido útil. A disciplina está no Moodle. A gente tem isso que a gente tratou, que a gente aprofundou um pouco mais. Nas aulas gravadas, tem tudo material gravado, aulas gravadas. Essas aulas que nós tivemos síncrona também, né? A de sábado passado e a de ontem, os links já estão lá no Moodle. Essa aqui, hoje, até amanhã, eu coloco também esse link lá no Moodle. Então, espero que tenha sido útil. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar com vocês, de conhecer vocês, de discutir um pouquinho planejamento estratégico. Enfim, agradeço. Feliz, realizado, né, por mais essa oportunidade, por mais esse contato, essa rede de contato que a gente desenvolve, e fico à disposição. Agradeço cada um. Aqui o espaço está aberto ainda, né? Obviamente. Se quiserem fazer comentários, perguntas, quaisquer situações, sintam-se à vontade para abrir microfone, câmera, o que quiserem aí, conversarem e nos darem o retorno também, o feedback do que foi, como que foi, o que vocês pensam, tá bom? Mais uma vez, obrigada, professor, pela dedicação, pela troca, isso é muito bacana. E é como o senhor já falou, né? Não vai ficar por aqui. E a gente já experimentou isso, né? Da outra vez não foi diferente, eu creio que não será daqui para frente. E a gente tem muita coisa ainda para aprender, para dividir, né? Muito, muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Michele. Professor, foi excelente. E igual o senhor comentou, foi justamente um complemento do módulo anterior. E eu particularmente gosto muito dessa parte de estratégica, então fiquei muito contemplado aí com todo o conteúdo. Obrigado, meu amigo Liz. Obrigado pelas contribuições aí no decorrer também, tá? É muito legal, muito bacana. Obrigado, Karina. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo certo aí no Pará, Lucas? Tudo jóia? Tranquilo, professor. Obrigado aí. Tô até de regata aqui, ó. Ah, que Bicho aqui massa, que pega. legal. Tá bom, Parazão. bom demais. Obrigado aí por compartilhar com a gente mais uma vez, né? Realmente é um complemento, né? Eu vejo muito o aprendizado e a gestão muito de forma conectada, né? É uma engrenagem, né? Uma coisa vai girando e vai levando a outra e é como o Luiz falou, né? O senhor tinha comentado também, o planejamento estratégico anda junto
a inteligência, né? A inteligência, pelo menos ao meu ver agora, um tópico mais que está mais na moda, né? Mais não como modismo, né? Mas mais como tendência mesmo, né? Mais novo do que o planejamento estratégico, mais novidade, né? Dizer assim, né? Mas muito bom trazer essa visão, esse olhar. E obrigado mais uma vez aí por compartilhar com a gente. E obrigado a todos também pela troca, né? Às vezes a gente fica mais, tem dia que a gente está mais empolgado, mais falante, outros dias a gente está mais compenetrado, mais acompanhando, mas a troca foi Tem dia que a gente está morto. Destruído, né, Maristela? Tem dia que a gente está simplesmente destruído. Aquela sexta-feira que não é 13, mas parece. É isso mesmo. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado. Vocês têm meu contato, tem, né, e-mail, WhatsApp, tem, tá? Sintam-se completamente à vontade em qualquer momento, em qualquer situação. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Vou encerrar a gravação aqui. Deixe-me ver, eu quero... Voltou agora, agora... professor.